Você sabe o que é caixa, pessoal, no negócio? Tá? A gente vai falar nesse vídeo em dois sentidos, tanto no sentido de reserva de emergência, quanto no sentido de fluxo de caixa e regime de caixa versus regime de competência. Eu vou explicar um pouquinho isso, mas o foco de fato do vídeo é para a gente falar um pouquinho rapidamente sobre caixa, reserva de emergência em um negócio e a sua importância. Fala pessoal, Lucas Pérez aqui, passando para mais um vídeo no Log Life Academy. Espero que você goste, vamos lá. Existe uma diferença, pessoal, entre regime de caixa e regime de competência, tá? Isso é muito importante a gente ter em mente quando a gente está fazendo a gestão financeira de um negócio. Tá? Basicamente, o regime de caixa, ele é a saída do dinheiro e a entrada do dinheiro em si. Então pode ser que eu compre algo agora em agosto de 2023, mas eu só vou pagar em setembro de 2023. Então, pelo regime de caixa, isso vai entrar para setembro de 2023. O regime de caixa ele é extremamente importante porque no fim das contas é quanto tem de dinheiro ali no fim do dia para pagar as contas. O regime de competência ele já é pela emissão. Então, por exemplo, eu comprei algo hoje, ainda que eu só vá pagar em setembro, vai entrar para agosto de 2023. Se eu comprei em agosto de 2023, ainda que o pagamento seja em setembro de 2023, entra para agosto. Então, é a data da compra ou da geração da receita. O fluxo de caixa, pessoal, ele é mais ou menos um resultado entre entradas e saídas, tá? Então, no fim das contas, a ferramenta do fluxo de caixa ela é muito importante para que eu veja, inclusive projete lá para frente, quanto eu vou ter de saldo com as entradas e saídas que eu tenho amanhã, depois de amanhã e semana que vem, mês que vem. Então, o fluxo de caixa, no fim das contas, ele me diz o que eu tenho de entrada, o que eu tenho de saída e como é que está o meu resultado final em termos de dinheiro líquido mesmo ali. Ele é extremamente importante para eu fazer uma gestão financeira. O ideal é que pelo menos uma vez por semana seja gerado esse fluxo de caixa. Aí eu gosto de ser diário, mas no mínimo uma vez por semana é fundamental, olhando para frente para até um mês, 2 ou 3 meses para frente. Uma das coisas que mais quebram os negócios é a falta de caixa, tá? De reserva. Então, é o fluxo de caixa e a reserva de emergência. Então, o fluxo de caixa negativo e a falta de uma reserva de emergência. Ou seja, a falta de disponibilidade de dinheiro real no fim das contas para pagar as contas que vencem ali. Tá? Então, existe uma diferença entre aquele lucro que tem ali na DRE, que é um lucro por regime de competência, e esse dinheiro real que está ali no fim do dia. Então, a gente já teve cliente, por exemplo, que tinha muito lucro, tinha 70 milhões de resultado na DRE, mas não via a cor desse dinheiro porque ele tinha inadimplência. Clientes dele, que eram prefeituras, tinham inadimplência com ele. Então, ele não recebia esse dinheiro no fim das contas, com isso não conseguia pagar os seus fornecedores e acabou quebrando. Então, é muito importante essa diferença entre caixa e competência. Outra coisa interessante sobre o caixa, pessoal, é como começa, tá? E aí é uma experiência nossa mesmo. A gente começou e eu indico que se comece na raça mesmo, sabe? Então começa com um pouco, força o começo. Então lá atrás, anos atrás na Log Life, quando eu pus na cabeça que a gente não ia mais depender de banco para poder financiar o caixa, né, o fluxo de caixa do negócio quando tivesse algum problema, mas que a gente ia ter uma reserva própria, eu estipulei, olha, a gente vai começar com R$ 500 por mês, tá? Aí mês que vem 550, no outro que é 600, vai subindo 50 por mês, se for o caso, depende do porte do negócio, óbvio. Até que você vai subindo 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, enfim. Mas é como se fosse um contas a pagar, tem que levar a sério mesmo, então tem que fazer aquela aplicação. Começar pequeno, mas ser constante. Existe uma frase muito importante que é caixa é rei, tá? Ou seja, não adianta no fim do dia você ter um lucro fictício na DRE, mas não ter caixa. Então, ao mesmo tempo, é importante você ter a DRE, porque ela te mostra ali o seu lucro por competência, num período tal, quanto teve de emissão de nota para recebimento, quanto teve de emissão de nota para pagamento, mas ao mesmo tempo, o regime de caixa, o fluxo de caixa e o próprio balancete, eles te dão uma visão mais de saída, da saída do dinheiro, efetivamente.
Então não adianta você ter um lucro na DRE, mas não ter o dinheiro para pagar as contas no fim do dia. Então tenha muita atenção, muito cuidado ao fluxo de caixa e tenha sempre a reserva de emergência para cobrir eventual fluxo de caixa negativo por inadimplência, enfim, por alguma eventualidade ali do dia. E uma coisa interessante quando a gente está falando de caixa também, pessoal, é no fim das contas a ideia da reserva de emergência, né? Então caixa não no sentido simplesmente do fluxo de caixa ou do regime de caixa, mas sim no sentido da reserva de emergência, tá? Quando a gente está falando de reserva de emergência, ela é fundamental tanto para a vida pessoal quanto profissional, para o negócio. Então a reserva de emergência, ela seria um caixa, uma reserva feita no negócio para eventuais problemas, eventuais quebras de fluxo de caixa, enfim, coisas que acontecem, podem acontecer no dia a dia, uma inadimplência. Então o ideal, na minha visão, não existe uma fórmula mágica, é que você tenha aí no caixa pelo menos uns 6 meses do seu custo fixo, seria o melhor dos mundos, mas comece com o que der, né? Agora eu acho que 6 meses ou pelo menos 3 meses do custo fixo é algo bem interessante para você começar a pensar em ter como meta. Outra coisa importante, pessoal, que a gente está falando de caixa, tá? E aí mais no sentido da reserva de emergência, é o que fazer com esse dinheiro, tá? Eu acho que a pandemia e todo esse processo mostrou a importância de saber aplicar o dinheiro que está em caixa, né? Está como reserva de emergência do negócio. E esse dinheiro, ele deve ser, na minha visão, aplicado em itens, em investimentos seguros, líquidos, com baixa volatilidade, baixo risco e também, consequentemente, um rendimento um pouco menor, mas que corrija a inflação pelo menos. Então, os CDBs, por exemplo, eu acho que são muito interessantes para fazer a aplicação do caixa da empresa, tá? Com a liquidez diária, né, D+1. Então é bem interessante e eu gosto de pensar nesse sentido. E você? Gostou do vídeo? Já teve esse desafio aí de gestão de caixa, de fluxo de caixa, regime de competência, regime de caixa, tudo isso? Então me conta aqui, curta e se inscreva no nosso canal. Obrigado e até a próxima.